Dois tópicos principais que caiu com frequência na prova do Enem nos últimos anos, ok? São dois assuntos importantíssimos da filosofia contemporânea. Professor, o que é a filosofia contemporânea? Filosofia contemporânea, se a gente for historicizar, é uma filosofia para o final do século XIX, o século XX e a nossa atualidade, ok? Então, é uma filosofia para nosso entendimento sobre a política, sobre a ética, que são temas centrais da prova do Enem de filosofia, ok? Vamos lá. Eu trouxe dois tópicos importantes da prova do Enem dos últimos anos, que é o tema sobre a ética da alteridade e sobre política, ok? Eu vou conceituar cada um aí, então fique tranquilo. Recentemente, faz 2 anos, o Enem vem colocando alguns autores da filosofia contemporânea poucos conhecidos, né? E esses filósofos são filósofos dessa corrente chamada ética da alteridade, ou eles falam sobre a alteridade, ok? Primeiramente, professor, o que significa ética da alteridade? Antes de eu responder, eu queria saber se vocês sabem o que significa alteridade. Alguém que sabe o que significa? Ou alguém não sabe? E aí? Ninguém sabe, não? E aí? Acho que não. Não? Vamos embora, então. Eu bebo muita água toda uma hora, rapaz. Minha boca fica seca. Quando eu falo de ética da alteridade, eu estou falando da seguinte maneira. Olha, a partir deste momento, não existe somente o eu. Existe o outro. Existe a outra pessoa. A ética da alteridade, de forma resumida, ela quer entender o seguinte: como é que eu posso viver em sociedade não colocando como centro o meu próprio eu? Como é que eu me estabeleço, como é que eu vejo o outro ou a outra? A ética da alteridade é eu levar em consideração o diferente de mim. Ok? Como é que eu entendo, por exemplo, essa construção humana? Como é que essa construção humana ela estabelece, no meu entendimento, em viver em sociedade? O primeiro filósofo, um dos primeiros filósofos a falar isso, é um cara chamado Levinas. Levinas. É um filósofo que vai escrever uma obra chamada ao seguinte título, né? O Rosto. O que é o rosto para o Levinas, por exemplo? Para esse filósofo chamado Levinas, o rosto para ele não é somente algo físico. O rosto para ele é uma manifestação do outro ou da outra. Gente, tá dando para entender? É basicamente, Paula, quase isso daí. Exatamente, é quase um altruísmo. Perfeito, muito bom a sua reflexão. É basicamente isso. A alteridade, de fato, ela está muito conectada com o altruísmo, né? Travou aqui. Vocês estão vendo os lados? Tá tudo preto aqui para mim. Estão vendo? Estão me escutando direitinho? Vamos lá. A alteridade, Paula,
e altruísmo são coisas distintas, mas que estão muito próximas. Como é que eu falo de alteridade? Eu falo o seguinte, Fernando. Eu só posso entender a outra pessoa através do momento que eu percebo que estamos diferentes. Só que, em hipótese alguma, eu posso levar em consideração que o eixo central seria o meu próprio eu. Ok? Ou seja, o meu eu, ele só é permitido a partir do momento que eu tenho contato com outras pessoas. Eu não posso viver isolado, por exemplo. Dando para entender, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Vamos embora. A partir deste momento, agora, a gente tem uma reflexão muito singular, muito única, própria do século XX. E vai persistir durante o século XX até o século XXI. O outro filósofo, que também está nesse percurso da alteridade, é um cara que caiu no Enem um ano passado. Um cara chamado Derrida. Derrida. Alguém já ouviu falar nesse cara, Derrida? Ninguém? Então, o que acontece? Acontece que o século XX é um momento muito conturbado. E por que isso é conturbado? Porque temos a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Então, o ser humano, ele começa a desacreditar na nossa chamada civilização. Então, esses filósofos, eles querem perceber esses impactos. Como é que eu levo em consideração o impacto de uma guerra, o impacto de duas guerras e o impacto de 3 guerras na sociedade? Então, Derrida, ele também é um autor que ele está tratando da alteridade, gente. Ele está tratando de uma reflexão acerca de eu entender que existe o outro ser humano e o meu eu individual, ele precisa necessariamente de viver e de se relacionar com outras pessoas. É aquela célebre frase do próprio Aristóteles, lá atrás. Aristóteles dizia o seguinte, olha, é praticamente impossível o ser humano viver isolado. O ser humano precisa se lançar ao mundo. O que vai lhe caracterizar enquanto ser humano é a sua forma de falar, é a sua forma de agir, é a sua forma de sentir, de cobrar, de questionar. As suas características, elas só são possíveis através da sua interação em sociedade. Então, a ética da alteridade é um tema importantíssimo que caiu com frequência no Enem. Inclusive, vocês podem utilizar para redação. A prova do Enem do ano passado, eu coloquei uma questão aqui para a gente observar, que é uma questão, gente, que trata exatamente sobre migração, sobre sociedade e sobre aspectos da ética da autoridade. Ok? Então, o Levinas e o Derrida são 2 filósofos que tratam especificamente, principalmente o Levinas, da ética da alteridade. Gente, deu para entender até agora? Alguém não entendeu? E aí?
Todo mundo entendeu? Vocês estão me escutando? Sim? Massa. Perfeito. Alguma dúvida, gente? Posso continuar? Vamos embora. Então, o século XX é um momento diferente, é um momento cujo grande parte da população ocidental sofreu com a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra e com a Guerra Fria, né? Outros países sofreram, por exemplo, o Japão, né? Você vai ter também lá o Chernobyl, lá na antiga União Soviética. Então, são também coisas que devem ser levadas em consideração. Essa perspectiva de entender o impacto de rupturas na sociedade. O outro filósofo, que também o Enem cobrou, eu coloquei aqui uma questão dele, é um cara chamado Merleau-Ponty. Escreve assim. Merleau-Ponty. Alguém já ouviu falar nesse filósofo? Ninguém. Ninguém. O Merleau-Ponty caiu 2 vezes no Enem. E ele é o cara que ele vai tratar exatamente também sobre essa relação. Ok? Ele trata, por exemplo, da arte. A filosofia do Merleau-Ponty é uma filosofia ampla. É uma filosofia pautada em entender os fenômenos. Professor, o que danado é fenômenos? É aquilo que se manifesta, gente, pra gente. É aquilo que se manifesta, e a partir do momento que se manifesta, a nossa consciência observa e contempla aquela manifestação. Por exemplo, quando você conhece algo da natureza, algo externo a você, a sua consciência, ela capta aquela informação. Aquela informação seria um fenômeno. Seria um fenômeno. Ok? Então, ele é um cara também voltado para o entendimento fenomenológico. Certo? Então, Levinas, Derrida, Merleau-Ponty são 3 filósofos que vão tratar exatamente sobre a ética da alteridade. Ok, gente? Deu para entender? Vocês entenderam? Vamos lá. Do outro lado, no século XX, ele tem a política, né? E eu trago aqui 2 filósofos que caem também com frequência no Enem, que no caso é uma filósofa, né? Na realidade, ela não gostava de ser chamada de filósofa. Ela gostava de ser chamada de uma pessoa, que no caso é uma professora, né? De teoria política. Ela não gostava de ser chamada de filósofa, que é a Hannah Arendt. Tem aqui umas questões delas, acho que são 2 ou 1. Ok? O outro filósofo, né, é o Michel Foucault, que também o Enem sempre cobra com frequência alguns textos do Foucault. Ok? Vamos lá. Primeiro eu quero falar da Hannah Arendt, né? Ela é uma filósofa, uma judia, alemã, sai da Alemanha, vai para os Estados Unidos por causa da Alemanha nazista,
dos nazistas, porque ela era judia. Ela vai para Estados Unidos. Tem uma curiosidade que eu vi um professor falando, um professor especialista em Hannah Arendt, que ele falou que ela trabalhou nos Estados Unidos para sobreviver de babá. Ela trabalhou de babá. Então, a Hannah Arendt, ela quer entender o pensamento político do século XX. Aí ela pega 3 concepções políticas no período do qual ela estava inserida. O primeiro regime nazista, claro. Regime nazista, né? Segundo, o regime fascista do Mussolini. E o terceiro, ela queria compreender também o regime stalinista do Stalin na União Soviética. E ela chega em uma seguinte conclusão. Esses 3 modelos políticos são regimes totalitários. E esses 3 regimes tiram o que tem de mais importante para o ser humano, que é a liberdade. Eles negam a liberdade. O nazismo vai criar a câmara de gás. O stalinismo vai criar o gulag, que era basicamente um lugar semelhante à câmara de gás. Pessoas que não eram favorável ao regime soviético sofreram represálias desse mesmo governo. Então, ela percebe isso, ela percebe o seguinte, ó. Olha, quando o medo, quando a negação, quando o poder ele é negado ao povo, no caso, aos indivíduos, eu tenho ali um regime totalitário. Não é autoritarismo, é totalitário. O regime totalitário, ela se caracteriza em negação total da liberdade humana. Gente, tá dando para entender? Alguém não entendeu? E aí? Posso continuar? Tá dando para sacar? Eu queria aqui pegar um trecho do livro dela. Deixa eu ver aqui se eu acho. No computador aqui eu tinha salva. Que é exatamente ela falando no livro dela chamado A Origem do Totalitarismo. É quando ela fala sobre... E ela caracteriza o regime totalitário. Ok? Deixa eu ver aqui rapidinho. Só para mostrar para vocês como é que ela caracterizava isso. Vamos lá. Estou abrindo aqui o livro dela. Cadê? Cadê? Rapaz. Eu tava aqui. Eu tinha separado aqui um trecho do livro dela, exatamente ela comentando sobre isso. Eu não tô achando. Era um trecho bem legal, mas não tô achando. Enfim, né?
Eu tô achando. Tem uma pessoa aqui da forma do governo. Vamos lá. Olha o que ele falava. Ela falava, no caso, né? As formas de governos sobre os quais os homens vivem são muito poucas. Foram descobertas cedo, classificadas pelos gregos e demonstraram rara longevidade. Se aplicamos esses dados, cuja ideia fundamental, a despeito de muitas variações, não mudou muito nos 2 milênios, e meio que vão de Platão a Kant, somos imediatamente tentados a interpretar, olha aí, a interpretar o totalitarismo como forma moderna de tirania. Ou seja, um governo sem leis, no qual o poder é exercido por um só homem. Vou repetir. O totalitarismo é uma forma moderna de tirania, ou seja, um governo sem leis, no qual o poder é exercido por um só homem. É basicamente aquilo que se tinha no fascismo com Mussolini, no nazismo com Hitler e no stalinismo com Stalin. Era esse regime tirano que tinha somente um homem como poder. Deu para entender, gente? Por quê? Porque o totalitarismo, ele é o contrário da democracia. Ele não é democrático. Ok? Tranquilo? Posso continuar? Alguma dúvida? Vamos lá? E aí, gente? Tá conseguindo entender? Não entenderam? E aí? Tá tranquilo? Para a gente finalizar a Hannah Arendt, tem outro trecho aqui bem legal, que é o seguinte: olha o que ela fala. O líder totalitário é nada mais, nada menos que um funcionário das massas que dirige. Não é um indivíduo sedento de poder impondo aos seus governados uma vontade tirânica e arbitrária. Como simples funcionário, ele pode ser substituído a qualquer momento e depende tanto do desejo das massas que ele incorpora, como as massas dependem dele. Sem ele, elas não teriam representação externa e não passariam de um bando de amor. Sem as massas, o líder seria uma nulidade. O que é que ela está querendo dizer? Olha, as massas, a população, ela vai apoiar os regimes totalitários. A propaganda, ela vai ser importantíssima para um regime totalitário. Olha, vê que magnífico. Para Hannah Arendt, a popularidade, por exemplo, de Stalin e de Hitler não pode somente ser é uma simples propaganda magistral, mentirosa, que enganava, era estúpida. Não. O que ela quer dizer é o seguinte, olha, aqueles indivíduos acreditavam de fato naquelas propagandas. Por exemplo, na Alemanha, cada rua tinha uma rádio e as pessoas da tela. Não, tá na tela ainda ética da autoridade e política. Dan, fique tranquilo. Ok?
Tranquilo. Eu estou dando aqui uma parte do livro dela, ok? Certo? Vamos embora. Então, para ela, gente, não é uma mera propaganda, não, gente. É uma propaganda que causa o medo, que causa o terror. Esses indivíduos, eles vão aceitar aquela narrativa. Eles vão aceitar. E, através disso, os regimes totalitários vão separar as pessoas, vão matar as pessoas, vão segregar as pessoas. Ok? Deu para entender o pensamento? Vão banalizar o mal, inclusive. Banalizar o mal. É um texto dela. Banalidade do mal. É quando ela vai entrevistar um cara, e esse cara, ele era um grande personagem do nazismo, né? O militar do nazismo. E ele pergunta para ela pergunta para ele o seguinte: Eichmann, eu acho que era Eichmann, por que você matou? Ele fala a seguinte frase: porque eu recebi ordens. Eu matei judeus, escravos, desculpa, escravos não, pessoas negras, ciganos, homossexuais, porque eu recebi ordens. É uma banalização do mal, de acordo com Hannah Arendt. Ok? Tranquilo? Por quê? Uma coisa interessante, né, gente, que tanto o movimento nazista como o movimento stalinista, grande parte do exército eram pessoas do povão mesmo. Eles recrutaram pessoas do povão. Okay? Para a gente finalizar e ir para as questões, o outro filósofo é Foucault. Foucault, ele trata especificamente do biopoder, da microfísica do poder. Para ele, toda a relação da sociedade é uma relação de poder. Toda. Vamos lá. Fazer questão agora. Questão do ano passado. Olá, Derrida. Derrida. Vamos lá. A hospitalidade pura consiste em acolher aquele que chega antes de lhe impor condições. Antes de saber e indagar o que quer que seja, ainda que seja um nome ou um documento de identidade. Mas ela também supõe que se dirija a ele de maneira singular, chamando-o, portanto, e reconhecendo o nome próprio. Como você se chama? A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro. Ele conceder, até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne uma condição, um inquérito policial, um fichamento ou um simples controle das fronteiras. Uma arte e uma poética, mas também toda uma política depende disso. Toda uma ética se decide aí. Associada ao contexto migratório contemporâneo, a crise da imigração contemporânea, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe qual a necessidade, gente? A, B, C, D ou E? Qual a resposta? E aí? Letra C. É exatamente, letra C. Tranquilo? Tranquilo? Questão tranquila, facílima, olha. Ética da autoridade.
Enem do ano passado, Enem 19. Foucault, penso que não há sujeito soberano, fundador, uma forma universal de sujeito que poderíamos encontrar em todos os lugares. Penso, pelo contrário, que o sujeito se constitui através das práticas de sugestão, ou, de maneira mais autônoma, através de práticas de liberação, de liberdade, como na antiguidade, a partir, obviamente, cadê? Eita, que é página que abriu. Obviamente, de um certo número de regras, de estilos que podemos encontrar no meio cultural. O texto aponta que a subjetividade se efetiva numa dimensão. Qual é a resposta? E aí? Qual é a resposta para vocês? Primeira alternativa. Legal? Pautar as preceitos jurídicos? Não. Está falando do juiz aí. Racional? Baseado em pressupostos lógicos? Também não. Contingencial? Processar as interações sociais? Digamos que sim. Por quê? O que é contingência? É aquilo que pode ser e o que não pode ser. Ninguém sabe quem vai ser, quem você vai ser amanhã. Você vai acordar bem, com o mesmo humor. Então, não existe, como ele próprio diz no texto, um sujeito universal. Porque a relação social é baseada em poder. Então, a subjetivação é um processo de interação da sociedade. Ok? Deu para entender essa questão? 8. Hannah, essa atmosfera de loucura e realidade criada pela ausência do propósito é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Visto de fora, os campos e os que neles acontecem só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separadas das finalidades deste mundo. Mas que o arame farpado é a realidade dos detentos, que ele confina, que provoca uma crueldade tão incrível, que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. É basicamente aquilo, né? Eu normalizar e naturalizar a violência. Ok? A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do quê, gente? Que resposta é? E aí? O que é que ela está criticando? A naturalização de quê? E aí, galera? Vamos? Letra D. Segregação humana, que fundamenta os projetos biopolíticos. Separar os seres humanos. Eu naturalizo a opressão, a negação da liberdade. Ok, gente? Tranquilo? Deu para entender?